fundamental o reconhecimento de que nós precisamos do Senhor para que a gente viva de fato, não apenas a vida que a gente quer viver, mas a vida que Deus reservou para cada um de nós como propósito. Você que está nos assistindo nessa noite, independentemente da condição que você está vivendo agora, do lugar onde você está, independentemente daquilo que aconteceu com você até hoje na tua vida, talvez aí na tua mente esteja uma informação assim: olha, tudo que você tentou fazer deu errado. Ainda que seja verdade, eu vou te dizer algo que é muito mais verdadeiro. Você tem a oportunidade em Deus, através de Cristo Jesus que morreu, você tem a oportunidade de recomeçar, de começar de novo e fazer da tua vida, que talvez até hoje tenha sido uma vida de fracassos, fazer da tua vida uma vida de sucesso, de êxito, de conquistas. Eu quero compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11, versículo 23, versículo 24. Marcos, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24, diz assim: portanto eu lhes digo que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Creiam que já o receberam e assim lhes acontecerá. Tudo que vocês pedirem crendo. Amado, Jesus aqui está ensinando sobre oração. Mas é qualquer tipo de oração? É uma oração de qualquer jeito? Não. Nós temos aprendido esses dias, nós participamos da jornada de oração, e eu pude compartilhar um pouquinho através daquele roteiro de oração, alguns princípios, alguns valores e algumas dicas como orar biblicamente, como orar de forma eficaz, eficiente para obtermos resultados. E uma das coisas que nós aprendemos é que nós precisamos orar com fé, orar a Deus em nome de Jesus, orar com fé, orar crendo que Deus quer e pode nos dar aquilo que Ele já preparou para nós. Então é necessário que a gente creia, é necessário que a gente tenha fé. A oração poderosa, a oração eficaz é aquela que nós oramos crendo no resultado, crendo na resposta, crendo no mover de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, independentemente daquilo que você estiver vivendo, independentemente daquilo que estiverem falando para você, o que você estiver sentindo, nós muitas vezes vivemos segundo os nossos sentimentos, e isso, queridos, não é algo importante para nós. O que a gente sente não é algo que vai fazer a diferença. Os sentimentos, na verdade, nem sempre refletem a verdadeira realidade, aquilo que está de fato acontecendo. Então, independentemente daquilo que você esteja sentindo, independentemente daquilo que você esteja, olhando e esteja acontecendo ao teu redor, é necessário que você creia. A nossa fé está num Deus que tudo pode. Deus não age segundo os nossos sentimentos, mas Deus age segundo a sua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Portanto, você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de orarmos, buscarmos, pedirmos, crendo em Deus, crendo no poder dEle, crendo na capacidade dEle de nos dar, de nos ouvir, de nos conceder aquilo que nós precisamos. Quando nós, no domingo, ouvimos a respeito de Davi, do processo e do propósito de Deus na vida de Davi, eu sei que algumas pessoas ficaram assim, falando: puxa vida, então eu preciso orar com fé, mesmo que lá no fundo do meu coração, lá na minha mente eu ainda tenha dúvidas. Eu preciso orar com fé? Sim, amados, nós precisamos orar com fé, porque a fé é que move a mão de Deus. Nós vamos orar com fé, porque a fé é o ingrediente que não pode faltar em nossas vidas e principalmente nas nossas orações. Quando nós falamos de processo e de propósitos e usamos a vida de Davi, a gente percebe que Davi viveu os propósitos porque ele se submeteu aos processos de Deus. Davi permitiu que a vida de Deus, que o propósito de Deus estivesse em seu coração, em sua mente, e ele vivesse por eles.
A vida de Davi não era pautada por causa dos seus sentimentos. A pauta, que havia lá no coração, na mente de Davi, não era os seus sentimentos, não era aquilo que Saul falava dele. Nós aprendemos que Saul amava Davi durante um tempo e depois passou a odiá-lo, a invejá-lo, a inclusive tentar matá-lo algumas vezes. Imagine, amado, se a vida de Davi fosse pautada naquilo que Saul pensava dele, naquilo que Saul sentia a respeito dele. Não. A vida de Davi era pautada nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus. Davi foi um homem que viveu os propósitos de Deus. Por quê? Porque ele viveu os processos. E o que isso tem a ver com oração? Amados, a oração é um dos fatores mais importantes dentro deste processo. Para que a gente viva os propósitos de Deus, nós precisamos orar, precisamos ter uma vida de oração, precisamos buscar em Deus a direção. Quando nós oramos, queridos, a maior mudança que acontece através da oração é a mudança nas nossas vidas, em nós mesmos. Se você está orando pensando em mudar Deus, me desculpe, eu vou te decepcionar agora, porque a tua oração não muda Deus. Deus é perfeito, sempre foi perfeito, e Ele não vai mudar por causa das suas orações. Mas através da tua oração, você vai tocar o coração de Deus, você vai atrair a presença de Deus. Através da tua oração, Deus vai mudar as circunstâncias da sua vida, Deus vai mudar as situações adversas que talvez você esteja vivendo, e principalmente, Deus vai mudar a você, vai mudar a sua forma de pensar, de agir. Deus vai te fortalecer, você que se sente fraco, através da oração você é fortalecido pelo poder de Deus. Através da tua oração você ganha sensibilidade, você se torna mais sensível na dimensão espiritual para perceber determinadas coisas que nós não percebemos se nós pensarmos e vivemos apenas segundo o nosso corpo, segundo as nossas próprias convicções. Sim, amados, através da oração nós nos tornamos mais sensíveis, nós nos tornamos mais fortes. Através da oração nós estamos nos envolvendo neste processo poderoso de Deus para vivermos os propósitos de Deus. O propósito é aonde nós podemos chegar, o propósito é o resultado final que nós vamos alcançar lá na frente. Mas lembre-se, não tem como viver os propósitos de Deus se nós não vivermos também os seus processos. Se nós não confiarmos em Deus ao ponto de sabermos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A Bíblia diz no livro de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usou a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, para escrever esse versículo aos Romanos. E ele tinha convicção daquilo que ele estava escrevendo. Ele disse: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele está falando de todas as coisas, ele está falando de coisas boas, mas também está falando de coisas ruins, de coisas não agradáveis. Ele estava falando dos momentos de frustrações que nós vivemos, que nós não gostaríamos de viver e que nem Deus gostaria que nós vivêssemos, mas que fazem parte do processo de amadurecimento, de crescimento, de mudança. Queridos, sem mudança, se nós não mudarmos aonde precisa mudar, nós não viveremos aquilo que Deus reservou e preservou para nós. As mudanças fazem parte do processo. Quando eu falo isso, talvez você fale: puxa, pastor, é porque você não tem dificuldade de mudanças. Todos nós temos. Todos nós temos dificuldade de mudar. Nós nos acostumamos a viver de uma forma, a pensar da mesma forma, a falar da mesma forma, a nos relacionarmos da mesma forma. Então quando fala de mudanças, nós temos um choque. Eu não quero mudar, eu tenho medo de mudar. Nós temos medo de mudar de casa, nós temos medo de mudar de sofá, nós temos medo de mudar o corte do cabelo, nós temos medo de mudar a cor da maquiagem, a cor do esmalte, nós temos medo de mudar a cor da calça, o estilo, tudo a gente tem medo de mudar. Mas é necessário enfrentar este medo. Ei, você que está me assistindo, é necessário enfrentar este medo para viver o novo. Como nós vamos recomeçar se nós continuarmos a fazermos tudo da mesma forma? Quando se fala de recomeçar, significa de fazer coisas diferentes também. Faz parte do processo do recomeço o fazer coisas diferentes, experimentar mudanças. Não importa a sua idade, não importa as suas experiências do passado, o que importa é que Deus está
dando a você, a mim, a todos nós. Nós estamos agora talvez vivendo os últimos dias ou últimas semanas dessa tal de pandemia. E a pastora Ana estava falando agora há pouco, que durante essa pandemia nós aprendemos muitas coisas. E talvez uma das coisas que nós aprendemos, e se nós não aprendemos ainda, nós ainda podemos aprender, é que nem sempre a gente faz aquilo que a gente gostaria de fazer. Nem sempre a gente está no lugar onde nós gostaríamos de estar. Durante esse tempo de isolamento social, quantas vezes nós não tivemos vontade de sair da nossa casa e ir numa lanchonete? Olha que coisa simples. Ir numa lanchonete e pedir um lanche, sentar numa mesa com amigos ou com a família, comer um lanche, e a gente não pôde fazer isso. Quantas vezes nós tínhamos vontade de sair e dar uma volta na praça? Dar uma volta na praça. Tive uma mulher que quis fazer isso aqui, foi presa. Olha isso, que tempo que nós estamos vivendo. Foi presa por quê? Porque ela estava andando na praça. Depois ela sentou no banco, foi presa. Nós sentimos vontade de andar na praça, não podemos mais. Agora a gente tem que usar um acessório, a tal de máscara, né? Virou obrigatório. Nós precisamos usar. Eu não estou aqui criticando o uso, eu estou dizendo que isso foi uma mudança drástica que aconteceu na sociedade, não apenas na nossa cidade, no nosso país, mas foi no mundo inteiro. A gente via na televisão alguns orientais na China, no Japão, usando máscaras, né? Lá em Tóquio, por exemplo, a gente falava, nossa, olha que coisa estranha, e o estranho nos alcançou. Nós hoje usamos máscaras. É mudança, e muitas coisas estão dizendo que não voltarão a ser como antes. Amados, e talvez seja melhor mesmo, porque nós precisamos nos habituar a viver com mudanças, com coisas novas. Muitos de nós, o Senhor está permitindo que viva esse tempo difícil para aprender a mudar, a falar diferente, a tratar diferente as pessoas, a pensar diferente, a ter uma perspectiva, uma visão diferente da vida, das pessoas, de Deus, do futuro, da vida, da morte, das doenças. Através da oração nós podemos alcançar isto em Deus. Eu quero te convidar nesta noite a parar por alguns instantes, a pensar um pouco sobre isso, sobre aquilo que Deus está falando ao teu coração. Você que tem a sua vida pautada pelo medo, hoje é dia de você colocar um basta e falar, eu vou mudar. Você que tem a sua vida pautada, sabe, pelos hábitos corriqueiros que estão já implantados na tua vida há tanto tempo, e você não queria mudar. Quando nós mudamos, queridos, a gente começa a provocar coisas diferentes ao nosso redor. Quando a gente muda os nossos hábitos, a nossa maneira de pensar, de falar, até mesmo de aprender, de ouvir coisas diferentes, a nossa mente se expande. Nós começamos a pensar de uma forma mais ampla. É isso que Deus tem para nós. Como nós poderemos viver os propósitos de Deus se nós permanecermos fechados, da mesma forma como nós vivemos a vida inteira? Como você vai viver os propósitos de Deus se você não viver os processos? A oração faz parte desse processo. Davi era um homem que orava, que se humilhava diante de Deus. Davi era um homem que tinha o seu tempo de oração, de clamor, de entrega. Davi era um homem que adorava o Senhor. Davi não adorava a Deus apenas no meio da multidão, não. Davi era um homem que lá no seu quarto adorava o Senhor, compunha, cantava, dançava. Dançava para quem? Para se aparecer, não para Deus. Se os outros enxergarem e viam Davi dançando, ok, ele não estava nem aí, porque ele pensava em adorar o Senhor. Ele sabia que a adoração dele fazia parte do processo de amadurecimento, de crescimento, de aproximação de Deus, de mudança. Davi sabia que quando ele orava, Deus ouvia, e quando ele orava, ele estava cada dia mais próximo daquilo que Deus havia reservado para ele. Deixe-me dizer uma coisa a você: quanto mais você orar, mais próximo você vai estar do propósito de Deus para a tua vida. Quanto mais você adorar ao Senhor, mais próximo você vai estar do lugar onde Ele quer que você esteja.
Quanto mais você orar e adorar ao Senhor, mais próximo você vai estar da bênção que Ele preparou para você, do milagre, da provisão, do livramento, do cuidado, da prosperidade que Ele preparou para você. A oração faz parte do processo. A oração faz parte desse processo de crescimento que eu e você precisamos. A oração faz parte desse processo de fortalecimento que eu e você precisamos. Sim, nós precisamos estar mais fortes, porque na verdade nós não sabemos o que vem por aí. Nós não sabemos o que nos reserva o dia de amanhã, mas uma coisa eu sei: se nós estivermos na presença do Senhor, nós estaremos mais fortes, nós estaremos mais preparados, nós estaremos mais aptos a enfrentarmos toda e qualquer adversidade. Quando os dias maus chegarem, que estejamos aos pés do Senhor. Quando os dias bons também chegarem, que nós estejamos aos pés do Senhor em oração, em clamor, em adoração. Aonde você está, meu irmão? Aonde você estará, minha irmã? Quando os dias difíceis chegarem, nós vivemos dias difíceis agora, mas infelizmente pode ser que venham dias piores ainda. Mas a oração nos capacitará, independentemente daquilo que ocorrer. A oração nos capacitará a vencer, a superar, porque nós nos tornamos mais fortes. Nós nos tornamos maiores e melhores homens e mulheres de Deus. Aonde quer que você esteja, feche os teus olhos e diga para Deus isso: Senhor, dá-me uma vida, Deus, de oração como tinha Davi. Deus, me ensina, Deus, a me envolver no processo para alcançar o teu propósito, Pai. Feche os teus olhos enquanto nós ouvimos esse próximo louvor. Feche os teus olhos. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ainda que esteja cercado pelo medo, como nós cantamos ainda agora, nós podemos superar o medo. O medo do amanhã, o medo de não dar certo, o medo de, sei lá, fraquejar, o medo de olhar para trás. Nós podemos vencer, porque nós temos esta arma poderosa que é a oração. Eu quero orar por você, junto com você.
Você que ouviu esta palavra e que ouviu a voz de Deus falando com você. Você que reconhece que a tua vida parece um ciclo muito normal, muito comum. Nada muda, nada acontece de novo. Quando você pensa que está mudando, que vai acontecer algo extraordinário, incrível, de repente volta para o mesmo lugar que estava antes. Há muitas pessoas vivendo isso. Há muitas pessoas que a vida parece que está girando no mesmo lugar. Você pode nesta noite falar para Deus isso: Deus, a partir de hoje eu não quero mais viver a mesma vida, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar de uma forma diferente. Eu quero fazer como nunca fiz. Eu quero te buscar, Deus, como nunca busquei. Eu quero ter um nível de comprometimento, Deus, de aliança com o Senhor, Pai, como eu nunca tive, Deus. Deus, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Amados, que a gente não faça diferença apenas porque algo exterior aconteceu, mas que a gente faça diferente porque algo está acontecendo dentro de nós, porque o Espírito Santo está fluindo em nós. Aonde quer que você esteja, clame ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, eu quero me envolver contigo a cada dia, Deus, neste processo de mudança, de recomeço, de restauração. Pai, eu não quero viver uma vida comum, normal. Eu quero viver no sobrenatural. Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente do que fui até hoje, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, segundo a tua vontade. Eu creio, Deus, que essa é a tua vontade, que eu seja transformado, que eu seja restaurado, oh Deus, que eu seja diferente, que eu viva, Deus, que eu viva mudanças, que eu viva coisas novas, coisas grandes. Pai, a tua palavra me ensina que eu devo clamar, que eu devo pedir, porque o Senhor vai me responder-te-ei coisas grandes e firmes, coisas ocultas, coisas secretas que não sabes. Senhor, é o que diz a tua palavra. Por isso nós clamamos. Clame agora, meu irmão, clame agora, minha irmã, clame agora e peça ao Senhor: Deus, eu não quero mais ser igual, eu não quero mais viver igual. Pai, no nome de Jesus eu te peço, dá-me, Deus, o teu Espírito, dá-me, Deus, da tua força, dá-me da tua unção, Pai, para que eu possa recomeçar, que eu me envolva cada dia mais neste processo de mudança, nesse processo de restauração, nesse processo de recomeço, Pai, para viver o teu propósito, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, por cada um daqueles que estão conosco, Deus, nessa noite. Eu oro, Deus, por nós que estamos aqui, Deus. Oh Deus, eu oro, Pai, por aqueles que estão em suas casas, por aqueles que estão, Senhor, perto, longe. Oh Deus, aqueles que são alcançados, Deus, por este áudio, por este vídeo, por esta live, onde quer que você esteja, seja alcançado agora, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Seja alcançado agora pelo poder de Deus, que te cura, que te liberta, que te fortalece, que te dá sensibilidade, para que a partir de hoje